Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira, e tem bola rolando, né? Pela Copa do Brasil, estreia do Grêmio nessa terceira fase, vai jogando com o Operário e vai empatando em 0-0 lá no campo do Operário. Bom, o Inter amanhã com Juventude, possibilidade inclusive pelas condições climáticas que abalam o Rio Grande do Sul, inclusive a não realização da partida, embora a CBF considera muito improvável que seja transferido pela questão de data. Mas o Juventude está tentando sair de Caxias, que aconteceu desde hoje, no início da tarde, e até agora não conseguiu, exatamente pelas condições das estradas, né, até chegadas a Porto Alegre. Bom, vamos aguardar a posição, se realmente esse jogo será confirmado ou não. A tendência, desde que o Juventude consiga chegar a Porto Alegre, evidentemente que terá a realização desse jogo amanhã, na terceira fase da Copa do Brasil. E aí, será revanche? Internacional e Juventude que eliminou o Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho. Bom, vamos aguardar. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV. Olha, antena parabólica são mais de 7 milhões e 500 mil, 7 milhões e meio, né? De parabólicos pelo Brasil afora, onde estamos aí na Masper TV. Mas também estamos aí onde nós estávamos. Estamos na Rede Sul de televisão, na Adesso TV, e aí na TV Três Passos também. Aí, todas as alternativas para você nos acompanhar, e a Masper TV no canal 20520 também da Claro Net para todo o estado do Rio Grande do Sul. Agora, para o mundo, vamos através das plataformas digitais. Você tem aí, né, o Facebook da Rede Sul de televisão, tem também o Facebook da Masper TV, o YouTube da Overgor, também da Masper TV, e o streaming, né, da Masper TV. Então você tem todas as alternativas para estar conosco sempre de segunda a sexta-feira, né, pelo mundo através das plataformas digitais. Para o Brasil, pelos canais da Masper TV, 575, repetindo, né, antenas parabólicas, mais de 7 milhões e meio, e para o Rio Grande pelos canais 20520 da Claro Net. Nossos Dois Toques para a Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, agora 71 anos, né? Nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? São 110 anos, GBUX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O Senai sempre lhe proporcionando cursos aí para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, faça uma graduação ou pós-graduação na Faculdade Senai. Inscreva-se em senai.rs.org.br. Faz graduação, faz Senai. Em busca de destaque no mercado de trabalho, com a graduação e a pós-graduação do Senai, você se qualifica para atuar em áreas com alta demanda por profissionais. Acesse senai.rs.org.br e inscreva-se agora. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, né, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que ontem foi derrotado no Passo da Areia pela Confiança por 2-1. Isso provocou, inclusive, a saída, né, do técnico China Balbino, que ontem acabou deixando pela segunda derrota consecutiva, estreou vencendo fora de casa e ontem mais uma derrota. Então, o São José agora, muitos nomes especulados, Paulo Baier, enfim, alguns outros nomes também aí, Rogério Zimmer, mas até agora nada definido quem será o novo técnico aí do São José para continuidade, né, no Campeonato Brasileiro Série C. Bom, enquanto acompanhamos aqui o jogo do Grêmio, que vai empatando em 0-0 com o Operário, e também já projetarmos, sim, a realização do jogo, né, do Internacional com Juventude amanhã, em função das condições climáticas, né, que abalam o nosso estado. Comigo, Roberto Torres, jornalista Giovanni de Oliveira, seu Oliveira, como eu disse, Oliveira é bom, não precisa dizer mais nada, né? E conosco, o grande conhecedor, mestre de futebol, Ernesto Guedes. Bom, esse jogo do Grêmio a gente acompanhava aqui uns minutos, aqui, um jogo bem parelho, né? Embora o Renato, mais uma vez, aplicou aí um time misto, né, para esse jogo, que ele já tinha dito, inclusive, antes do jogo contra, né, o Bahia. Então a gente acompanha o resultado, mas essa possibilidade aí da não realização desse jogo, né, em função de toda a situação aí que o Rio Grande atravessa, as estradas estão bloqueadas, enfim, né, o que eu acho que
até não seria nada bom em função até desse momento complicado, né? Mas a CBF está dando como improvável essa transferência do jogo. Agora depende de tudo, né, Giovanni, da chegada do Juventude a Porto Alegre, né? Exatamente, Cadu. Na vinda para o programa, vinha, né, acompanhando, e o Juventude, que estava tentando chegar em Porto Alegre, vinha por Carlos Barbosa, teve que voltar, porque encontrou um bloqueio na pista, né, não conseguiu. E essa já não foi a primeira tentativa. Não, exatamente. Né? A tentativa já desde o início da tarde, né, que o Juventude chegaria para o jogo de amanhã. Agora, mais um deslizamento além de São Vendelino. Assim que estão as estradas do nosso Rio Grande. Né? Com esse acesso exatamente à chegada até Porto Alegre. E a gente acompanha na internet, né, muita gente questionando também, mas e por que não vai de avião para Porto Alegre? Pois é. Além do custo, né, tem também que ver se tem condição de segurança, né? Porque esse mau tempo que prejudica a estrada também prejudica os voos. Então, o jogo de amanhã, embora a CBF coloque como pouco provável o adiamento, ele passa pelo Juventude conseguir chegar aqui, né? Pois é, mas o Ipiranga... Aí tem outro jogo também, amanhã às 18 horas, né? O Ipiranga enfrentando o Atlético Paranaense. Que vai encerrar o seu campeonato gaúcho, né? Pois é, um campeonato gaúcho. O Atlético Paranaense está disputando. Primeiro foi o Grêmio, foi derrotado pelo Grêmio aqui na Arena por 1-0. Depois enfrentou o Internacional, venceu o Internacional lá em Curitiba. No domingo, enfrentou o Juventude e empatou em 1-1. Então, ou seja, uma derrota, uma vitória e um empate. Agora contra o Ipiranga, né? Vamos ver. Embora tenha o jogo de ida, o jogo de ida e depois o jogo de volta, né? Ernesto, eu ouvi falar também que uma outra alternativa do Juventude seria descer pela Estrada do Sol lá, pois é, pegar o litoral e chegar ao Freeway. Diz que estava em boas condições a estrada. Essa é a questão, né? Eu não sei, o Juventude, e até a informação que se tinha era exatamente essa, de que caso o Juventude não... essa seria a última tentativa, tá? De sair por Carlos Barbosa. Se não conseguisse, e aí a informação que se tem é que realmente também está interditada, que voltariam para Caxias, dispensariam os jogadores, como não tendo jogo. Agora, eu não sei que daqui a um pouco, se a CBF, né, não está, e considera muito improvável pela questão das datas, né, embora é uma questão atípica, né, eu não sei o que pode significar isso caso o Juventude não chegue, se tem essa alternativa agora, né, de ir pela Rota do Sol e chegando pela Freeway, de qualquer maneira, é uma situação complicada, né, Ernesto? Porque é extracampo, né? O Atlético Paranaense já está em Erechim. Aí chegou de avião. Porque ele foi de avião. Exatamente. Entendeu? Então, e hoje se tem voo direto Caxias-Porto Alegre. Por isso que eu disse, eu não sei se daqui a um pouco, né, usando essa situação, seria uma estratégia de Juventude. Uma especulação. Eu acho que não acredito, não teria porque o Juventude também não está querendo jogar, né? Mas o Juventude não pode fazer o comando de baixo para cima. A CBF é que define isso. E se tem alternativas, está marcado, tu tem que jogar. A Polícia Rodoviária Federal sugeriu que o Juventude viajasse amanhã pela manhã. Eu acredito que essa era uma alegação do Juventude também. Ou seja, viagem amanhã, desgaste do jogo, né? Pois é isso que eu digo. Essa é uma questão, também acho, Caxias, Porto Alegre é 2 horas e pouco. Eu nunca vim aqui. Em ônibus extremamente confortáveis, né? Eu vinha jogar aqui em Porto Alegre com o Juventude, com o Caxias, nunca dormi em lugar nenhum aqui, vinha direto pro jogo, isso é uma bobagem. E outra, com o próprio Novo Hamburgo, eu fui a Santa Maria no dia do jogo e se ganhasse o jogo, tinha mais a prorrogação. Eu ganhei o jogo e a prorrogação. E cheguei lá às 6 horas da tarde, o jogo era à noite. Entendeu? Acabou. Tecnicamente, eu acho que... Tu não veio a pé? Eu deitado, no conforto. Hoje Ernesto, tecnicamente, se o campo estiver encharcado, é melhor para o Juventude, né? Isso, embora o Internacional está com uma mudança aí a gente viu no último jogo aí, né, que tinha um lado direito, lá do gramado internacional, não estava legal. Esse que é considerado o melhor gramado do futebol brasileiro, isso é dito pelos jogadores, foi feita uma pesquisa. Mas agora não. Mas mudaram a que melhor fez o gramado foi o Passo para a Rua.
É uma contradição. Mas tudo bem. Isso aí já era previsto. O Internacional sempre faz todos os anos, né? A questão de sementes, enfim, exatamente porque vem o inverno agora, vem um clima muito mais complicado, então isso é feito sempre. Foi feito, independente da mudança da pessoa. Semente. E semente pela mudança também. Mas ok, mas por isso que te teve. Né? Mas independente disso, até porque o gramado internacional não alaga, né? Se de repente não tem a chuva durante a partida, a gente já viu jogos aí que o Internacional, olha, chovendo uma barbaridade, e a drenagem internacional ela é um espetáculo, né? Não chega a alagar, E chovendo, o Cudê vai se sentir melhor, porque a torcida que faz ele perder o jogo não vai. Opa, mas a direção do Internacional estava esperando casa lotada, inclusive até liberou os valores dos ingressos, sócios não pagando, tem em qualquer área do estádio, não é isso, Giovanni? Exatamente, né? A diretoria colorada investindo bastante, né? Chamando o torcedor para apoiar. O torcedor que ficou incomodado com o empate com o Atlético Goianiense e de brinde recebeu, né? O Ernesto brincou, recebeu aí a culpa dada pelo Eduardo Cudê, né? Que nem o Guardiola conseguiria ser campeão com uma torcida apoiando assim. Tem que a diretoria do Inter, que quer chamar o torcedor, está fazendo promoção, então o sócio pode, né, ir em qualquer setor do estádio, a diretoria tem que se acertar com o Cudê, né? É bom ou é ruim ter o torcedor? Não, a primeira vez que eu ouço de um treinador que a culpada é a torcida. Né? Isso é um fato inédito. Eu nunca tinha ouvido falar que a torcida não ganha jogo, perde, faz perder. Quer dizer, a torcida só está com crédito grande. Me dá a transparecer esse tipo de declaração do Cudê que ele está querendo ir embora. Olha, já está arranjando um motivo. Pois é, eu acho que nas entrelinhas, eu também não sou nenhum vazio da minha cabeça, que não me entra na minha cabeça, que ele está insatisfeito. Insatisfeito por tantos reforços que ele recebeu? Sim, eu acho que isso não pode se criticar o presidente. O presidente pode estar sujeito a outros tipos de crítica. Agora, jogadores todos indicados por ele. O presidente, ele quer que o presidente traga outra torcida. Mas, só para completar, né? Mas, Ernesto, o negócio é o seguinte: tem treinador, quando o plantel é curto, ele consegue administrar. Quando o plantel é cumprido, como ficou agora, com 10 contratações, ele acaba se enrolando e se perde. Ele não tem um time base ainda. Não, mas a leitura que eu faço pela declaração dele é que ele não está satisfeito, que ele quer ir embora. Mas isso parece, né, que toda vez que as coisas não dão certo, ele começa a de repente, buscar como alternativa uma alternativa para a vida dele, não para o time. Sempre foi assim. Né? Só completando, então a promoção é essa, né? Todos os sócios têm mesmo os que normalmente pagariam ingresso, estão liberados. E a diretoria do Inter projetava... Os que pagaram, eles vão devolver o dinheiro. Isso, exatamente, recebe. E até ontem a direção do Inter projetava 35 mil pessoas. Quem é que paga? Com o clima, a gente fica na dúvida. Quem é que paga a todos os profissionais do futebol? É o torcedor, né? É o torcedor, né? Tu só convence a torcida, todo treinador de futebol, a única maneira de ele convencer uma torcida é o campo de jogo. Então o seu Cudê tem que falar com o Valdomiro e com os jogadores que passaram no Internacional, com os treinadores que passaram no Internacional, todos eles foram vaiados. Rafael Sobis também. Inclusive eu. Não, eu nunca botei a responsabilidade na torcida, não, porque a torcida não é cega, ela enxerga, ela vê o futebol. Está na hora da gente respeitar os torcedores, ouvi-los mais, isto sim, né? Porque eles... Eu sempre cito aqui, sempre aparece uma oportunidade para mim citar alguma coisa concreta. Eu tirei o Cléo aos 15 minutos, porque a torcida estava vaiando, porque a torcida estava vaiando com justiça. E eu também achava a mesma coisa. Então não era só eu o burro, entendeu? E tu tem que entender que tu não pode ser teimoso perante uma realidade. E é o que o Cudê é. Eu não sei o que ele quer.
Porque eu não consigo ver no Internacional absolutamente nada de desempenho. Organização, o mínimo de organização. Eu estava vendo o jogo agora. E com os recursos que tem, né, Ernesto? Hoje os recursos que tem. Até na outra passagem. E essa história de grupo curto é bom que você vê. Não é a questão de ser grupo curto que é um grupo reduzido. Não é isso. O que ele deu a entender naquela vez que o grupo curto, que ele não tinha jogadores para as características da mecânica de jogo que ele queria. Isso era o grupo curto. Né? Tanto que ele não teve grupo curto lá no Atlético Mineiro, né? Tinha um baita de um grupo, foi campeão mineiro, mas se atrapalhou também. A questão agora... que deixou o Internacional em primeiro lugar no Brasileiro, com o grupo curto. E foi. Então, agora ele está com um grande grupo e está enrolado. Agora ele tem... E todas as contratações feitas de jogadores indicados por ele para montar e jogar com o desenho tático que ele quer. E até é bom resgatar, para complementar isso que o Cadu traz, que a frase do grupo curto veio na mesma entrevista que ele falou, né? Eu olhei para o banco, não tinha o Felipe Coutinho para eu colocar. Então ele está falando justamente dessa questão da qualidade. Exatamente. Que foi um grupo qualificado que ele encontrou no Atlético e hoje no Inter, a menos que daqui a pouco ele olhe e diga que não tem o Oscar, né? Que ele andou pedindo. O Inter tem recurso e vamos lá. O Inter não tem o grupo do Flamengo. Não tem. Ninguém tem. Mas é muito melhor que o grupo do Atlético de Goiás para ganhar no Beira-Rio, né? Mas olha, o seguinte, todo mundo, o que falta no futebol brasileiro, dos nossos clubes, é planejamento. Quais são os objetivos e as metas a serem alcançadas? Então, todo presidente de clube, a minha meta, aquele que está disputando a Libertadores, é a Libertadores. Aquele que não está na Libertadores diz que é o Campeonato Brasileiro. Eles sempre apontam o último campeonato. Por quê? Não, tem que saber pegar o grupo de jogadores, conversar com os jogadores, eles são os elementos chaves, eles é que ganham o jogo, do que eles pensam a respeito do planejamento, de como se pode fazer, e, ao mesmo tempo, conhecê-los, a qualidade de saúde de cada um, a personalidade de cada jogador, e definir. Não é a Sul-Americana o objetivo? Monta uma equipe para que essa equipe tenha uma etapa dentro disso e o outro vai cuidar do Campeonato Brasileiro e usando esses jogadores que estão também em atividade. Mas eles fazem uma maçaroca, tá? E dizem que o objetivo é Libertadores e ficam se tropeçando e ao mesmo tempo, poupando o jogador para jogar lá fora na Sul-Americana. A falta de planejamento que tu citou foi quando o presidente disse o seguinte: vamos disputar o brasileiro, queremos o brasileiro e vamos ser campeão gaúcho. E quando ele disse que vamos ser campeão gaúcho, ele criou a crise, porque nós não conseguimos chegar nem na final com o Grêmio. Aí ele criou a crise. Então o time que está vindo aqui amanhã é o causador da crise do Inter. É por isso que agora não diz nada. Entendeu? Tá por quieto. quê? Mas quem é? Ninguém, nenhum, nem Grêmio, nem Internacional, não fazem esse tipo de trabalho. De pegar o grupo de jogadores, reuni-los E conversar. certo? O que eles pensam a respeito das competições e qual é e o que está faltando para cada um na qualidade individual de cada um, no estado físico técnico. Que todo mundo... Aqui teve uma declaração do Patrick na saída, que o Cudê disse que ele saiu, que está desgastado. Eu não estava nada. Né? Então são provas evidentes que nada é consultado. Tudo é feito aleatoriamente à vontade de cada treinador. E não é verdade. Eu fui superintendente de futebol do Santa Cruz do Recife na primeira divisão. A primeira coisa que eu fiz foi uma reunião com todos os atletas. Estavam 4 meses de salário atrasado. Tá? E eu digo, falem tudo aquilo que vocês quiserem. Aí falaram. E eu disse para o presidente, com esse grupo aqui eu já tirei uma solução. Tu vai cair com esse time na segunda divisão. Por quê? Porque estão 4 meses atrasados, não reclamaram nada. Então você tem que procurar com os jogadores o debate. Ernesto, final de primeiro tempo, né?
Grêmio e Operário vão empatando em 0-0. Agora, se sair gol aí, só contra. Bom, contra, tomara que para os gaúchos contra o Operário, né? Agora, Cadu, até peço desculpas, né? O Ernesto estava falando, eu estava olhando no celular, não é que não estivesse prestando atenção, só confirmando. É porque o ofício assinado pelo Coronel Bueira, chefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, também pedindo, então a Defesa Civil do Rio Grande do Sul pedindo a transferência do jogo, né? E o Juventude confirmou que está retornando a Caxias. Então, tudo indica que não teremos esse jogo. Não teremos esse jogo. É como aqui no Brasil, Quem a Defesa manda Civil... É a CBF, né? Bom, mas aí são condições climáticas. A CBF faz um pedido, né? Não tem esse poder. A CBF está à distância. Documentado. E se amanhã amanhece sem chuva? Não, a previsão é de chuva. Até hoje na Máscara TV a gente falou bastante sobre essa questão das chuvas, né? A previsão é que o dia mais crítico desse será ano amanhã. seja amanhã. Perfeito, perfeito. Bandeira vermelha, não é a bandeira vermelha colorada, é a bandeira laranja. vermelha pelo tempo. Não, Laranja para aquela vermelha. região ali, São Sebastião do Caí, aquela área ali onde vai passar a Juventude. Eu acho muito prudentes respeitar a todo mundo, torcedores, jogadores, preservar todos e transferir o jogo para outra Eu acho que é uma coisa Esse é o bom senso. mais lógica. Ou desde que... Mas como no Brasil o bom senso é só aquele que tu queima... E pode ter a questão também, vamos lá, que venha... Não pelas condições do gramado, que isso aí, evidentemente, que a arbitragem... Né, eu acho engraçado seria... o seguinte, como é que a CBF... E tem o Francisco Noveleto aqui, que é o vice-presidente da CBF. Ninguém fala. Então, a gente está parecido com o Guerra do Grêmio. Dá tudo que é problema, ele está sempre calado. Não? Então, ninguém fala. Quer dizer, então, o vice-presidente da CBF, o Francisco Noveleto, que é meu amigo, está ouvindo o programa, ele deveria, nesse momento, assumir uma posição como vice-presidente e falar com a CBF, dizer o que é, porque o presidente da CBF é baiano, lá faz sol de manhã, de tarde, de noite, todo ano. Não? Então ele acha que todo o Brasil é Bahia. Mas só mais uma informação. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, está no Rio de Janeiro, esteve reunido com a diretoria da CBF, repetindo, a CBF descarta qualquer possibilidade, mas os estragos que estamos tendo aqui nas estradas, em função desse momento terrível aí, né, de chuvas e tempestades. Então, eu acho que aí é uma questão que a CBF, à distância, não tem. Pode querer manter por uma questão de datas, mas... Vale lembrar, ano passado teve, se não me engano, foi um Grêmio e Bahia também, que tinha alerta de ciclone, né? Mas aí acabou. E condições... o jogo aconteceu. E com o gramado, né, que é completamente diferente... As condições do gramado da arena, olha, era uma piscina e foi dentro das condições. Falar em condições você tem tudo que precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóvel com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquelas que se quadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Os contatos estão aí. Telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso, o que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato, está aí, 51, código de área 999-626227. Revisão do seu carro é na Casa dos Pneus. 60 anos de qualidade. Lá você tem tudo que você precisa, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí, caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência aí ao nosso Dois Toques desta quarta-feira, intervalo de jogo, Operário e Grêmio vão empatando em 0-0. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional
cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira. Intervalo de jogo lá em Ponta Grossa. Operário e Grêmio vão empatando em 0-0. Nosso Dois Toques para a Unimed. Olha só, Unimed, hein? Ter Unimed Porto Alegre significa ter saúde para brincar com os filhos, viajar com os amigos, conquistar os seus objetivos e muito mais. Só o melhor plano de saúde da região tem benefícios exclusivos para você aproveitar mais cada momento da sua vida. Acesse o site e conheça o plano ideal para você. Unimedpoa.com.br. Esse jogo de amanhã do Internacional, embora essa situação aí, sai, não sai, enfim, né? Vamos lá, que sai esse jogo. Eu acho que Ernesto, tu que viveu situações assim como técnico, situações como essa, técnico ameaçado, técnico de repente, né, cobrado, essa questão que ele, a gente analisou aí, colocou antes no primeiro bloco, né? Embora eu até entendi ele, eu quis dizer que, estou dizendo que ele está certo, ele quis dizer assim, olha, a torcida tem que estar junto, a torcida prejudica. São 5 minutos de jogo, 5 minutos de jogo a torcida já está vaiando. Eu sou contra isso também. Eu acho que a vaia tem que vir, ou no intervalo, ou após o jogo. Acho que não adianta nada, a não ser que tu tenha um grupo, né? Daqui um pouco que saiba, como tu falou, esse grupo que tu tinha, que sabia assimilar esse tipo de coisa. Porque eu também escutei uma entrevista do Klemer na Rádio Grenal essa semana, falando exatamente daquela questão, que a culpa foi do Cudê naquele jogo contra o Fluminense. O Inter não para de falar mais, eu acho que tem que esquecer isso aqui, aquela eliminação. O Cudê, porque a culpa é do Cudê, o Cudê que não se... Não, eles não, parem um pouquinho.
Tem determinados momentos no jogo quem resolve somos nós. São os jogadores. Isso acontecia conosco também no nosso time. O Abel dá uma determinada... Nós vimos o jogo. Não tem que ser assim. Nós resolvimos dentro do campo. Depois explicávamos ao técnico. Né? Tem coisas que não é só do treinador. Claro, evidente, dependendo da situação. É isso que ele quis se referir. Mas como é que tu analisa o Internacional em 2 partidas o Juventude não conseguir ganhar nenhuma das partidas? Não, claro que foi. Não fez uma leitura de jogo. Não, isso é uma coisa. Eu me referi a essa colocação que o Klemer fez, que tem momentos que quem tem que resolver lá dentro é o jogador. Não adianta, não é o técnico. Né? Faltavam 10 minutos de jogo. Não, ali acabou o jogo. Os jogadores tinham que saber como fazer, independente da orientação do técnico. Né? Mas tudo bem, ali era um grupo experiente, um grupo vencedor, um grupo que tinha o conhecimento. Mas tu acha que corre esse risco aí, uns resultados, uma não classificação do Internacional, Ernesto, aí mais do que ameaçado, que é aquela história de prestigiado, né? A gente sabe muito bem, né? E isso aí pode provocar a saída do Cudê, caso não classifique, não passando mais uma vez pelo Juventude? Não, com certeza, pelas declarações dele, não. Eu fiz a leitura que... Ou ele mesmo, né? Ele mesmo. Ele está de mal com ele mesmo. Né? Então, quando ele é o responsável, né? E se auto-culpa, né? Porque com essa torcida não posso ganhar de ninguém, né? Não vou ganhar. Quer dizer, então, só que ele não convenceu a torcida ainda. A torcida não reclama do resultado. É do desempenho, porque é uma torcida acostumada a ver grandes times, ver uma equipe perder, mas jogando. Não? Eu nunca vi a torcida do Internacional e até do Grêmio aplaudiu em determinados momentos o empenho do time, o desenvolvimento do jogo, e numa jogada lá perde o jogo, mas viu o desempenho e a possibilidade de melhorar nos próximos jogos. Agora não se tem esse filme. Né? Se vê uma repetição desse filme que todo mundo já viu lá atrás. Se é mais ou menos o cinema trazer o mesmo filme depois de 3 ou 4 semanas e passar de novo para todo mundo ver de novo. Aí o que é que acontece? Tu paga ingresso, paga as mensalidades do clube, vem sócios em função da motivação desse monte de contratações que foram feitas, todas de qualidade, de nome, de repercussão internacional, a torcida veio junto. Aí eu te dou tudo isso e tu me dá isto, não, o retrato de tudo. Esse é o grande problema. É o desempenho do time, não é o ganhar de qualquer maneira. E eu digo para vocês o último jogo, por exemplo. O Internacional conseguiu empatar o jogo e no momento que estava motivado para isso, para virar o jogo, ia virar o jogo, ele substitui. Errado. Quer dizer, tira toda a motivação. Os jogadores eu conheço pela fisionomia, no momento que eles abandonam o campo e no momento em que eles dão uma entrevista. Não tem um jogador que naquele momento em que ele buscou com o coletivo um belo gol do Borré, uma jogada de antecipação, de cabeceio da velocidade de traço, não? Aí muda. 3 jogadores. Quer dizer, então aí tu bota esse jogador, tira esses jogadores que estavam no calor do jogo e tinham ganho, levantado a sua autoestima, a busca do resultado positivo para pagar para aquela torcida o que eles estão devendo. Aí tu tira, saca eles, porque aí tu quer ganhar um jogo. Aí é o grande problema. Todo treinador que pensa que ganha jogo, perde. Quem ganha jogo é jogador. Agora tu tem que estar com disciplina e com um sistema que eles entendam dentro das suas características. Ainda te perguntar para vocês, nessa linha, né, do treinador que pensa que ganha jogo, às vezes eu tenho a sensação que o Cudê mesmo avalia o desempenho diferente de nós. Às vezes eu tenho a sensação que o Cudê, ele olha para o scout.
o time teve 70% de bola, trocou 400 e tantos passes, jogou bem. Né? E às vezes a gente vê, e acho que é o que incomoda o torcedor, aquele jogo burocrático, né? Que o time tá com a bola, tá tocando, mas que a gente vê que dali não vai sair nada. Não tem essa sensação que o daqui a pouco tem uma até a noção própria diferente? imprensa, ela já está influenciada e achar que o Internacional, naquele momento do segundo tempo contra o Atlético Goianiense, teve uma reação, mas não assustou uma bola, gol. Mas, isso que chama atenção. Aí foram 60 e tantos cruzamentos, o famoso chuveirinho. Bola Cruzamento, mas Internacional teve um primeiro tempo. Sem organização. Eu aprendi com o Lula e o Valdomiro que cruzamento é quando o cara vai na linha de fundo e cruza. Aí é mortal. Agora o Internacional cruza a bola da intermediária. O que me pareceu, eu até disse isso ontem aqui, que me transpareceu assim, ó, exatamente, hoje não é o Lanterna, né? Hoje o Cuiabá é o Lanterna, mas no jogo de domingo era o Lanterna com 0 ponto. Ou seja, parecia que o Internacional entrou com esse espírito, Ernesto, e eu não sei, aí tu conhece muito bem isso aí, se existe esse espírito, de repente, dentro de um grupo, que o Internacional ganharia a qualquer momento do Atlético Goianiense. Mas para isso tem que ter uma formatação e uma ideia de jogo, de como nós vamos ganhar. Não? Mas o Internacional não tem. Não tem isso. Mas parece que ele já mudou, ele tinha sempre uma maneira de jogar, e desde aquele jogo contra o Fluminense que ele mudou. Inclusive, nos últimos jogos aí que o Internacional esteve ameaçado, inclusive, até de rebaixamento, ele jogou de maneira mais... um time com mais proteção, porque ele sempre é o time mais agudo. Né? Ele sempre posicionou o Internacional assim, independente de qualquer partida, um time propositivo. Né? E de lá para cá, ele já usou. Teve jogos aí que ele mudou o esquema, inclusive, né, durante o próprio jogo. Quero perguntar para o Ernesto uma coisa. Só um pouquinho. Vocês, como jornalistas, conhecem a identidade e o estilo de jogo de cada técnico. Eu não consegui saber qual é o do Cudê até hoje. Não, ele sempre demonstrou que é um time propositivo, marcação alta. Prepositivo ou não, de propósito. Esse negócio de frases eu acho modernas, que o esquema dele é atacadista. Ele mas no jogo não tem preposição alguma. Não, marcação alta, né? Marcar a saída do adversário. É uma pressão alta com jogadores que não sabem marcar. Ah, bom, mas aí entrava no grupo curto. E no segundo tempo morrem no campo. Aí não dizia aquele grupo curto. Eu vejo o Criciúma jogar, eu vi esse Operário jogar agora. Olha, o Criciúma que empatou, ganhou do Vasco, goleou o Vasco, né, no sábado pelo Campeonato Brasileiro. 4-0. E hoje empatou com o Bahia lá em Salvador, esse Bahia que tinha vencido o Grêmio no último sábado. Jogando. City, né? Jogando. Esse é um time propositivo, entendeu? É um time altamente técnico, né? O Bahia é um time técnico, mas não é competitivo. Tanto que o Grêmio, na sua anarquia, né, no momento que chegava para pegar lá, ele se atrapalhava. Não ganhou por detalhe também. Só a diferença do jogo do Criciúma é que o Criciúma era organizado. E sabe qual foi o time do Criciúma que jogou hoje? O mesmo que ganhou do Vasco, né, no seu jornal. Saiu de lá, ninguém estava cansado. Entendeu? Numa outra competição que vai decidir em casa agora contra o Bahia. Mas me parece que o próprio Bahia é um exemplo de como a gente tem que exigir mais do Cudê do Internacional, né? A gente mencionou há pouco o jogo do Bahia contra o Grêmio, mas a vitória do Inter contra o Bahia badalado, o Bahia com dinheiro, né, da SAF, o Bahia City. É o Grupo City, né? Mas quando saiu o Everton Ribeiro, quem o treinador tinha para colocar era o Carlos de Pena. Naquele mesmo jogo, no Inter, quando saiu o Borré, quem entrou foi o Alário. É uma coisa que o torcedor do Inter sempre se ressentia, né, que olhava para os outros tinham um grupo esse ano. Mas é isso que se diz, Giovanni. É isso que se diz. É isso que se diz. É isso que se diz. Ou seja, o Internacional hoje não pode reclamar e não pode criticar o seu... Pode ter outro tipo de crítica. Agora, não em relação a contratações. Ele deu todas as condições do ano passado que o Inter não chegou, porque não tinha grupo, não tinha plantel. Hoje não. Mas, Cadu... Hoje qual é o time titular do Internacional? Mas quem é o substituto de Alan Patrick hoje ainda? Bom, mas acho que quem é o substituto do Arangues? Que são os dois jogadores que o time estava jogando certo com os dois. O Internacional tem o Fernando, tem o Thiago Maia.
Então, o que o Arantes... Não, mas é isso que eu queria perguntar Não, para o Ernesto. mas Ernesto, o Fernando é primeiro volante ou é segundo? O Fernando nesse jogo tá na reserva. Aí no momento que o Internacional empata, bota o Fernando. Em determinado momento foi zagueiro, O né? Fernando é primeiro ou é segundo volante? Não, eu acho que o Internacional, eu já disse, o Internacional tem que ir para a Fórmula 1. Porque só contrata volante. Entendeu? Sim. Então o treinador se perde todo. Ele tira um volante, bota outro volante, pega um volante, tira o zagueiro, bota o volante está sempre jogando, mas não tem direção. Mas eu quero que tu me responda. E amanhã... Fernando, qual é a posição dele? Primeiro ou é segundo volante? E Quem? o Thiago Maia, é primeiro ou é segundo volante? Como é que tu vai saber se o Internacional... Qual é eu sei que um é volante, que é o Fernando. E o Fernando, eu também acho. Ô, Roberto, hoje o futebol, tu tem jogadores que são polivalentes, que jogam numa posição e jogam noutra. Ele pode render melhor. Não, mas o Maurício, o treinador o tem Maurício, que definir. O Maurício sempre dizia que queria ser um camisa 10. E agora ele está tendo a oportunidade de ser o substituto Patrick e não está dando essa resposta. Claro. E não está dando essa resposta. E não é E ele mesmo. está jogando com a 10? Pior que não é. Não, na função. Ah, bom, na função. mas Na função. claro Na que função não de 10. É que ele pediu a 10, não deram, ele está jogando sem a 10. Distância do céu pro inferno. Tá bom, olha aqui, ó. É que nem o Pelé. Agora o Santos cansou de dar a camisa 10 para todo mundo, agora aposentou. Não, Pelé não merece um outro com essa camisa, com esse número. Vamos trocar. Olha, que você não troca e tenha certeza de encontrar tudo que você precisa em termos de ferragem, você vem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Olha, são mais de 35, 36, 37 anos aí, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e também o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, Bancos Gaúchos, aqui ele tem em todos os segmentos de nossas vidas, facilitando tudo que é maneira. Como é o caso de agora, o crédito fidelidade. Olha só, o Banrisul tem uma relação única com o servidor público e entende as suas necessidades. Por isso, conte com o crédito fidelidade. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, tem uma loja bem pertinho de você. E além dos quadros personalizados, você encontra lá diversos serviços e produtos na Clique. E diversas promoções. Essa aí, ó, é permanente, que são 100 cartões de visitas por apenas R$19. Vou repetir, 100 cartões de visitas por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o último bloco dos nossos 2 toques dessa quarta-feira. Bola rolando, segundo tempo, né? Lá em Ponta Grossa, Operário e Grêmio vão empatando aí 0-0 esse jogo de ida, né? Depois terá o jogo de volta aqui na Arena. Voltamos logo. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende.
Tá escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras, de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com nossos dois toques desta quarta-feira com Ernesto Guedes, Giovanni de Oliveira e Roberto Torres, né? Olha só, vamos passando aí dos 10 minutos do segundo tempo, lá em Ponta Grossa, e o Grêmio e o Operário vão empatando, o Operário e o Grêmio vão empatando. E a ponta tá grossa pro Grêmio ou pro Operário? Não, um jogo aí meio indefinido aí, não é um bom jogo. Que eu assisti, eu tive não é um bom da jogo. bola. Não é um bom jogo. Mas o Grêmio melhorou um pouco em relação ao primeiro tempo. O Grêmio melhorou um pouco. Bom, nossos dois toques para 5 estrelas, lavagem 5 estrelas, né? A gente está com muita chuva, tempo aí, mas daqui a pouco, né, se o carro está sujo, nada, o caminho é esse. Lavagem 5 estrelas. E o Bahia? Lavagem 5 estrelas, aquele atendimento VIP, o próprio nome já diz, né? Deixa o seu carro, vai buscar, espera, como ficar melhor para você. Né? E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, são mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas. Está aí o telefone, o endereço, ponto tradicional, em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Olha só, mesmo aí esses dois jogadores fizeram desses lesionados, aí, tanto o Alan Patrick quanto o Valência, eles foram reintegrados ontem, voltaram aos treinamentos ontem, mas não tem aí possibilidade, né, de estarem nesses jogos de amanhã, que acho muito improvável, na medida que teremos um campo... Isso se sair, a gente está nessa indecisão, se sai ou não sai o jogo, né? Mas vamos lá, que o jogo saia, né? Um campo certamente pesado, jogadores que vêm de lesão certamente... Sim, e o Alan Patrick está no departamento médico que botaram ele na hora errada para jogar. Ah, bom. E aí ele voltou para o departamento médico. Eles estão preparando para voltar contra o Cruzeiro, né? Mas foram reintegrados aos trabalhos desde ontem. O provável time do Internacional, com algumas modificações, o provável time, né? O Rocher, Bustos, Vitão, o Fernando, ou o Mercado, olha só em relação ao Fernando, vamos lá. E René, Thiago Maia ou Fernando, Maurício, Bruno Henrique ou Wesley, Luca ou Alário, ou Gustavo Prado e Borré. Ou seja, o Fernando amanhã vai para o jogo, porque ou como zagueiro ou como jogador de meio campo. Eu acho melhor ele, se ele for zagueiro, não ir. Eu também acho. Entendeu? Porque esse é o grande erro. O cara é volante, o cara inventa de zagueiro. O cara é volante. Não, mas parem um pouquinho. Vamos lá, mas antes disso. Daqui um pouco ele pode estar... Aí, Ernesto, aí não sei como é que se lida com isso aí. Na cabeça dele, daqui um pouco, ele também atua com o zagueiro e está querendo ser zagueiro. A declaração dele, eu sei. Está querendo ser zagueiro. Só um pouquinho. A declaração do jogador, eu ouvi. Eu sou volante, gosto de jogar de volante. Eu também. Já joguei de zagueiro. Ou seja, tu pode usá-lo numa emergência. Quebra galho. Mas não como uma iniciativa. Se tu tem zagueiros dentro do clube. Eu ouvi a declaração então tu dele manda também. os zagueiros que estão lá embora. Economiza. Entendeu? Tu tem dois em um. Né? Que nem esses negócios de gilete, as coisas. Mas sabe o que me preocupa mais é o seguinte. Amanhã é maio, Cadu. Amanhã é 1º de maio. 1º de maio.
E o Inter não... tem a questão das lesões, mas o Inter não tem um time titular. Isso aí. O Fernando, a gente está discutindo se vai ser Verdade. zagueiro ou Mas, vem volante, cá, demonstra... Não existe mais 11 jogadores, não tem isso. Não, mas existe. São 5 sub... Não tem. Tu joga conforme a mecânica do jogo. Tem organização de time. Isso é uma... Organização é outra coisa. Agora, essa história de 11 titulares não tem. Porque é inviável. É inviável com jogos aí a casa... Agora, mês de maio, que tive referência, Grêmio Internacional pelas 3 competições que terão, e aí o caso Internacional passar... Olha, serão jogos praticamente há quase 4 dias. Mas como é que tu vai ter o mesmo time? Cadu, não tem como. Cadu, o que eu falei aqui antes? O planejamento. Qual é a meta do clube com os seus jogadores e as contratações? É para ganhar a Sul-Americana? É para ganhar a Copa do Brasil? É para ganhar o Campeonato Brasileiro? Qual? Bom, vamos lá. Não, para um pouquinho. Aí tu tem que ter uma equipe base tem que ter, mas não 11. Claro. Tá? E ele não deixa um time terminar sequer um tempo de jogo. É verdade. Entendeu? E outra, todas essas análises que se faz nos clubes de desgaste dos jogadores não tem nem aparelhamento com qualificação para dizer, com convicção, que aquilo ali está certo. Entendeu? E já os jogadores já responderam há muito tempo sobre isso aí. E na hora que saem todos descontentes do jogo porque tinham que dar mais. O Ernesto, e a maior demonstração de... Quer dizer, tu não pode pagar a tua má atuação passada porque o treinador não te permite. A nossa maior demonstração nós tivemos pelo um português treinando o Flamengo, que não poupava ninguém, jogava todo mundo. Só não jogava quem tivesse doente. Mas é inviável, tu não tem um jogo a 4 tudo. jogos, Desculpa, o Criciúma ganhou 4-0 do Vasco, está jogando a Bahia com o mesmo time. Tudo bem. Só que o Criciúma joga Série B e Copa do Brasil. Grêmio Internacional joga... Como? Aonde o Criciúma está? Não, o Criciúma... eu pensei que não, Série A. O Criciúma está na Série A e está disputando a Copa do Brasil. Mas não tem Libertadores, não tem Sul-Americana, não tem nada. Mas um pouquinho, então tu me aponta da dupla Grenal que vai ganhar a Sul-Americana. Bom, isso é outra coisa, né? Não é outra coisa. Isso é outra coisa. Se vai ganhar, eu não sei. Eu não sou vidente. Quando tu não tem metas, tu não vai me enganar. Eu não sou vidente. Entendeu? Eu vou lutar boxe com 3 aqui. Eu não sou vidente. A minha chance com vocês, eu vou me poupar contigo porque eu vou dar nele. Alguém diria que o ano passado, do ano passado, né, que o Grêmio, vindo uma Série B, seria vice-campeão brasileiro e só não venceu por um erro de arbitragem? Lá no início do ano ninguém diria isso. Por que o erro da arbitragem? O Grêmio perdeu o Grenal, perdeu pro Corinthians. Não, eu analiso o campo. Extra-campo é muito fácil, né? Muito fácil. Não justifica jogar em tudo em cima da arbitragem. Não é verdade. Perdeu o Grenal, que tinha o momento de botar o Inter no descenso. Depois ele teve a oportunidade de quem lhe botou no descenso foi o Corinthians, contra o jogo do Juventude em Caxias que entregou, e perdeu para o próprio Corinthians em casa. Mas com tudo, se aquela mão do Yuri Alberto tivesse sido pênalti, tinha 3 pontos. É isso que eu estou me referindo. Eu analiso o futebol pelo que tu fez, não o que poderia ter sido feito. E se o Grêmio tivesse um planejamento, é diferente. Mas o Grêmio chegou não dizendo nada. Que se nós chegarmos a uma classificação, a uma Sul-Americana, ou se der para chegar a uma Libertadores de América, essa era a frase da direção do Grêmio. Tá certo? A única coisa que eu tenho é memória. Tá? Eu não sei, eu só ouço entrevistas, porque ali eu tiro o perfil daquilo que acontece. Nessa história de... É a mesma coisa o jogo do Grêmio contra o Bahia. Tu acha que eu vou discutir a arbitragem? A banca paga e a banca recebe. Tu acha que eu vou discutir a arbitragem do jogo do Grêmio e Bahia? O Grêmio não deu um chute. Nenhum ao gol. Qual foi a jogada que o árbitro interferiu? Ok, nenhuma. Mas isso não impede que haja uma reclamação em cima dos erros de arbitragem. Tudo bem, ele não influenciou. Não, só um pouquinho. Não teve diretamente. O que não pode é covardia. Aproveitadores de momento. Tirar foco de resultados.
e discussão Mas daquilo o próprio que foi Renato o campo disse de que não jogo. contestava o resultado. Não, aqui o Internacional já fez isso antes, o presidente do Internacional Todos fez fazem, isso antes. todos fazem. Quando foi apontado o mesmo VAR que apitou Flamengo e Atlético Goianiense, eles indicaram para o jogo do Atlético Paranaense lá e o presidente do Internacional disse que a CBF tinha dado de presente, depois de tudo que eles fizeram lá, que ele não viu, ouviu falar, que seria o... E o que aconteceu com o Atlético Paranaense lá? O VAR fez alguma coisa? Não fez. Mas, oportunamente, os oportunistas do futebol são isso. Entendeu? Então, agora o Grêmio se acha de fazer um escândalo, tá? Da mesma forma que fez contra o São Luís de Juí na Recopa. Eu já disse, me posicionei em relação a isso. Retirou os jogadores, não recebeu os troféus. Eu me posicionei. Eu até não acho certo, mas eu entendo Não, a atitude eu não vou do entender Renato. nunca. Eu entendo a atitude do Renato. Aí o problema é teu. Bom, eu não entendo. falando de Grêmio, não entender, porque eu acho uma covardia. Primeiro, os árbitros de futebol não têm torcida, eles não têm clube e eles são amadores. Aí é outra coisa, tudo bem. É culpa dos clubes, da federação. Atitude antidesportiva. Da CBF. Do Renato. É o sub da CBF. Porque Não, culpa de todo Chutou mundo. o balde. Porque aceitam. Atitude antidesportiva, para mim. Se tu não tem... Vem cá, quando eu te tiro, te deixo, tu é árbitro. Eu te tiro do jogo que tu foi mal. Quanto é que tu ganha por jogo e o que tu investe na tua vida? Para ajudar a tua família. Eles têm família e tem que ser respeitado. Aqui veio 100% de mulher e o presidente do Internacional se aproveitou disso depois do jogo, dando um pretenso pênalti que não existiu, porque aquele lance tu passa todos os escanteios do futebol brasileiro, eles são os reis de se agarrar. Mas eu vi os comentários de comentaristas de arbitragem que uma coisa é quando a bola não está em jogo, que ela tinha que ter chamado antes da bola ser levantada na área. Antes. E chamar, olha aqui, agarra não tem, se não tem. Mas a bola estava em jogo. Sabe o que acontece? Que todo mundo, com todo o respeito, fique bravo comigo, não interessa. Todo mundo, porque tem a torcida. Tem que contentar um pouco a torcida para a audiência. Sim. Entende? Então, se levam as pessoas a mudar. Todo juiz é meio caseiro. De conceito. Vamos lá. Mandar um abraço aqui, o Douglas Eber, que está nos mandando um abraço também, e outros que estão nos acompanhando. Bom, a gente, aí não tem discussão. Aí é só alegria e tranquilidade para onde vamos agora, né? Vamos acompanhar o restante, vamos chegando aí a quase 15 minutos do segundo tempo e lá em Ponta Grossa o Operário e Grêmio vão empatando em 0-0. E aí essa é a definição do jogo da manhã internacional. Sai ou não sai? Pois é, tudo vai se decidir nas próximas horas em função, né, dessas condições climáticas aí que o Juventude vai chegado até Porto Alegre. Bom, vamos aguardar aí, né? Bom, mas como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, complexo do Barranco e do Barranquinho, né? Não esqueçamos as promoções que vocês têm lá no Barranquinho, sempre de terça a domingo, né? Está aí na tela, hoje, quarta-feira, né? Você pede e recebe em casa, tem delivery, tem Cauê, tem Nintendo. Não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre que estou lá, ou em qualquer local, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Facilidade, José Fusternal, para você estar de carro novo, é só passar em uma das revendas. Né? Tem zero, seminovo, tem o Niro, o novo carro daqui que o próprio Jefferson mostra no break comercial. Né? Os adeptos 2 rodas, facilidades do Jefferson na Suzuki São Moto. Moto para passeio e moto para trabalho. Aí tem 2 endereços também à sua disposição. Na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Moto, e na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade, só tem um local, né? O caminho é o Grupo Zafari. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Para encerrar, o nosso 2 toques, eu acho que esse espírito de revanche que pode acontecer amanhã, isso conta muito ou não conta, Ernesto? Olha, conta, sim. Conta. E é um jogo muito difícil se sair. Vai ser um jogo muito difícil nesse sentido. Tem que ter muita tranquilidade. Tá certo. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Giovanni. Posso mandar 2 abraços? Pode. Quero mandar um abraço para a minha turma do São Borja, 54 anos. Estamos há 3 jogos invicto no nosso treinamento. E uma gurizada nova que eu comecei a treinar agora, que é o Ser Cidade. Um abraço a todos eles. Maravilha. Um abraço, obrigado pela audiência, né?
pela companhia de vocês. Continue na programação que você estiver assistindo. As atrações aí chegando na sequência da Masper TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.